Muito bem. Vamos lá então, vamos preparar para gravar. Essa aula vai ficar disponível para todos vocês depois acessarem para tirar as dúvidas antes da prova P1 desse semestre da Faculdade de Educação. Mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso componente curricular Educação Física e Esportes Adaptados 2, a missão. E agradecer todo o carinho que vocês têm pela gente. No final, vou fazer uma singela palavra aí para vocês compreenderem todo esse processo que é educar. Tá? Muito bem. Esse semestre vai ser imprescindível para ter uma boa conduta na prova. Então, eu queria falar rapidinho do início do esporte paralímpico, do início do esporte adaptado. A gente precisa lembrar de 1944, pós-guerra, quando o Dr. Ludwig Guttmann, dentro do hospital de Stoke Mandeville, ele conseguiu criar, né, uma alternativa que é para tratar dos seus pacientes com lesões medulares, adaptação de algumas modalidades esportivas. Entre elas, a flecha adaptada, né? Isso assim é um esporte paralímpico. Ele percebeu que os pacientes eles aderiram muito bem ao programa, facilitando a autoestima para sessões de fisioterapia. Deixa eu só arrumar aqui a questão da internet que está dando uma falhada. Pronto, voltamos. Para não ter nenhuma estabilidade pior, né? Então, quando ele começou esse tratamento, houve alguns resultados significantes e ele começou a desenvolver, então, essas técnicas do esporte adaptado. Deixa eu só multar a galera que está. Muito bem. Então, muitos bons resultados apareceram, né, pelo último, e até que em 1948 eles aproveitaram que estava tendo uma Olimpíada e resolveram fazer uns jogos de Stoke Mandeville, que foram uma das primeiras competições de atletas em cadeira de rodas. E aí daí começou um movimento no mundo todo para o desenvolvimento do esporte paralímpico. E assim, em Roma, o doutor Antônio Maglio, que na época ocupava um grande cargo no Centro de Lesionados Medulares na Itália, ele promoveu possibilidades de competição, tanto que eles conseguiram levar para Roma a primeira Paralimpíada em 1960. E daí em diante começou uma grande evolução do esporte paralímpico, principalmente com ex-atletas de modalidades olímpicas que foram adaptando para continuar a prática esportiva. E aí a gente consegue chegar também na década de 50 para valorizar o trabalho de dois senhores, que eram o Sérgio Serafim Belgrande e o Robson Sampaio, que, respectivamente, em São Paulo e no Rio de Janeiro, organizaram, né, dois clubes, dois espaços, porque eles eram deficientes físicos e eles conheceram o esporte adaptado e algumas técnicas de reabilitação nos Estados Unidos, e aí eles decidiram abrir o Clube do Otimismo no Rio de Janeiro e o Clube dos Paraplégicos em São Paulo. E aí o esporte começou adaptado a se desenvolver também no Brasil. O Brasil ele começou
a sua primeira, primeiros jogos que ele competiu internacionalmente foram os Pan-Americanos, né? E aí conseguiram a medalha. A campanha no Brasil nos Jogos Paralímpicos ela começa em 1976 em Toronto, Canadá. Mas o destaque mesmo, o melhor, foi em 1984, quando o Luiz Cláudio Pereira do atletismo conseguiu o recorde mundial, a primeira medalha de ouro na história do Brasil. O Brasil teve um grande avanço, né? Um grande avanço, e foi fundamental porque das 23 modalidades que nós temos nos Jogos Paralímpicos, o Brasil participou de 22. Então, de modalidades. E foi um grande recorde, 30 e 30, se eu não me engano, medalhas de prata e bronze, respectivamente. Para a gente relembrar as modalidades que existem, nós temos aí o atletismo, que é tanto no campo quanto na pista, né? Nós temos o basquete em cadeira de rodas, nós temos a bocha, a canoagem, o ciclismo, que é tanto de estrada quanto de pista, o futebol de 5, que é para pessoa com deficiência visual, futebol de 7, que é para paralisia cerebral. Nós temos a esgrima em cadeira de rodas, o goalball, vamos ter o judô, cadeira de rodas, que é individual e dupla, halterofilismo, hipismo, tiro com arco, tiro esportivo, triatlon, vela, e finalizando a gente tem o vôlei sentado. Então, na Paralimpíada do Rio, e para mim foi muito legal, porque eu estive lá, assisti, e tinham quase 5.000 atletas competindo, né? 160 países. Isso foi uma grande conquista aí do esporte paralímpico. Que classificação funcional. E esse é mais um tema da nossa P1. E é sobre esse sistema de classificação que tem sido utilizado aí nos esportes paralímpicos. O objetivo aí de estabelecer um ponto de partida mais igualitário, né? Eliminar a possibilidade de injustiça entre os participantes, né? De classes que são definidas como semelhantes. A Organização Mundial de Saúde, a gente sabe que estipula, né, a classificação internacional funcional, a sigla CIF, como modelo de estrutura, né, assim como tem o CID para as doenças, né, e problemas relacionados à saúde. E a gente tem algumas divisões, né, de acordo com o Comitê Paralímpico Internacional, determinado pelo próprio sistema de classificação de cada modalidade. Então, cada modalidade tem sua própria classificação funcional. Mas sempre a classificação funcional ela é desenvolvida esses 3 estágios, que são compostos pelo estágio médico, funcional e técnico, são realizados antes de qualquer temporada de Jogos Paralímpicos Internacionais, de Jogos Internacionais. Nós vamos ter as seguintes grupos de divisão na classificação funcional. São eles: paralisia cerebral, que a gente vai ter alguns fatores neurológicos que se misturam, né, nesse quesito. Então, vai depender do grau da espasticidade, né, se tem mais extensão ou contração ou não. Os amputados, que são determinados aí em 9 classes funcionais, 2 tipos de classificação,
de acordo à altura de que foi amputado o membro, né? Conforme o comprimento desse membro e o esporte praticado. A deficiência visual, que a gente tem a classificação B1, B2 e B3, vocês se lembram, né? Que a B1 é aquele cego completo, ou que pelo menos a um palmo de distância enxerga algum vulto. O B2, que tem a porcentagem de 2 para 60, né? Objeto que eu enxergo a 60 metros, esse cara tem que estar bem pertinho, a 2 metros. Só tem 5 graus de periférico. E o B3, que é aquela questão do mesmo objeto que eu vejo a 60 metros, ele já pode estar um pouquinho mais longe que o B2, ele pode estar a 6 metros. E aí o campo visual dele já tem um pouquinho mais de 60 graus, né? Muito bem. Em algumas modalidades, né, da classificação para pessoas com deficiência visual, eles vão estabelecer um critério único, ou seja, vamos colocar todo mundo com a venda, que assim a gente iguala B1, B2 e B3. Então é o caso do futebol de 5 e o caso também do judô e do goalball. Então eles, acho que já mudou. Na verdade, o judô começou com venda e agora já está com as classificações B1, B2 e B3. Vamos lá. Lesões medulares. Você é uma classe. E aí vai ser não só pessoas que têm lesão medular, mas... E aí, nessa classificação, a gente vai analisar para cada lado do corpo se tem boa estabilidade. Na deficiência intelectual, não importa muito, porque eles estão numa única classe e o distúrbio não interfere muito, porque no esporte se determina mais a motricidade, né? Então eles vão competir na natação. E nós vamos ter a última classe, que é os les alters. Os les alters são outros tipos de deficiências um pouco mais raras, né? E aí o primeiro método é baseado no número de membros afetados ou complexidade da condição física. Então vai depender da função que eles desenvolverem. Bom, eu queria só para fazer alguns últimos comentários, só compartilhar uma tela aí com vocês para vocês verem um pouquinho um vídeo enquanto eu faço aí umas últimas considerações nesse sentido. E aí, de repente, abro para as dúvidas também. Deixa eu só um minutinho. Então, vamos lá. A gente está gravando,
Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bom, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Um vídeo bem bacana aí para a gente enaltecer um pouco o esporte paralímpico. Muito bem, meus queridos e queridas. Então, pensando na P1, dê uma olhada na aula, nos textos de esporte paralímpico, né? A origem, a história, classificação funcional, um pouquinho no basquete, que a gente teve uma aula específica, um pouquinho no vôlei sentado e no goalball. Além dessas três modalidades, não terão as outras, tem nenhuma questão que fale de outras modalidades paralímpicas, tá? Então, estou dando umas dicas aí bem boas para que vocês estudem essencialmente o que vai precisar. Mas, claro, vocês viram que o material lá está bem rico, né? De vídeos e de textos. Então, fica à disposição de vocês também para vocês, no caso, estudarem a mais, caso precisar, em outras situações, fica livre essa questão, né? Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, estou à disposição agora nesse momento. Se não, eu queria fazer o uso da palavra mais um pouquinho, mas ficou bem claro? Diga lá, Felipe. Esportes Paralímpicos, origem e história, classificação, que mais? Classificação funcional, basquete em cadeira de rodas, goalball e voleibol sentado, né? Foram as modalidades que mais a gente falou. Chegamos a conhecer um pouco de outras, mas essas aí que ficaram mais em evidência, tá bom? Professor, eu tenho uma outra, até um comentário para falar sobre. Teve uma matéria no Fantástico a respeito das próteses. Não sei se você chegou. E maravilhoso, cara, porque está cada vez mais avançada a tecnologia. E eu já tinha falado isso em aula, não sei se vocês lembram, que a passada no atletismo com a fibra de titânio, fibra de carbono, tá menos impacto que o pé humano, né? Então a resistência é menor e consequentemente a velocidade também é maior. Então eles têm menos impacto e estão já batendo já próximo ao recorde mundial olímpico. E só que há uma grande polêmica que colocam que a prótese, por ser um agente externo, extrínseco, seria conceituada como um doping. Então, é um pouco polêmico, né? Mas, pô, o cara não tem perna. Então, eles estão tentando, no Comitê Olímpico Internacional, estabelecer uma possibilidade de uma competição híbrida, né, de pessoas que participam da Olimpíada e Paralimpíada, mas com uma determinada prótese. Só pode usar esta determinada prótese. Mais avançado que essa não pode. Tipo como fazem um sistema no automobilismo, né? Na Fórmula 1 eles têm um determinado cronograma, regulamento para estabelecer os carros e tudo mais, né? Então, eles estão pensando em algo assim. No futuro, vocês sabem que o Pistorius, aquele sul-africano que ele foi preso, ele fez uma solicitação, né, para competir na Olimpíada Comum, mas não foi aceito. Depois ele começou com aqueles problemas, e aí ele perdeu para o Alain Fonteles, brasileiro. Beleza, Felipe. Mais algum comentário? Professor, Pessoal, fica lá. boa noite. Boa noite. O futebol de 5, o goleiro ele fica sem venda? O goleiro não é deficiente visual. O goleiro é um ex-jogador que há mais de 5 anos não joga profissionalmente ou nunca jogou e enxerga. O goleiro, nós temos um guia atrás do gol de ataque. Digamos que eu sou jogador com deficiência visual e o Rogério meu guia.
O Rogério vai ficar atrás do gol que eu tenho que fazer, o gol para onde eu tenho que chutar. Então ele vai ficar com um bastãozinho, e ele vai ficar batendo lá no bastão, um bastão de ferro, batendo no ferro da trave lá atrás, para o pessoal ouvir. É silêncio total no ginásio, e para a gente poder ter uma noção. E só pode falar o goleiro, o guia e o treinador. Mais ninguém pode falar no ginásio. A torcida não pode se manifestar. Só pode se manifestar na hora do gol. Porque a bola de futebol tem um guiso dentro. E eles vão se guiando por essa rolagem da bola, o guiso, né, batendo, rolando. Então, o goleiro é o único que enxerga o time, tá bom? Entendi. Obrigada, professor. Imagina, mas gente, é impressionante ver um jogo. A habilidade que eles têm, o controle de bola, a noção espaço-temporal. E nas laterais, eles têm umas barreiras para a bola não passar, não sair. Entenderam? Então, fica dessa maneira aí. Mais perguntas, estou à disposição, com o maior prazer. Só uma dúvida, Márcio. Tem o goalball que eles jogam sentados, deitados, né? Eu lembro. Teve aula. Vou dar uma geral do goalball. Vou dar uma geral, Rogério. Vamos lá. O goalball é um esporte especificamente para pessoas com deficiência visual. Sim, que aquele rapaz, o Gilmar, jogava. Aquele músico. São três atletas para cada equipe. E o gol tem mais ou menos 1,30 m só, é baixinho. Mas ele é muito comprido, é 9 metros. É a largura da própria quadra, é de uma ponta a outra. Então, como é muito comprido, se você ficar em pé, você até pode ficar em pé. Mas para você se jogar, demora muito tempo. Então, você joga agachado, ou de cócoras, ou com o joelho flexionado, a outra perna afastada, lateralmente estendida, e uma mão no chão. Que assim você pode fazer uma ponte, caindo para um lado ou caindo para o outro. Tá, e eles usam vendas, né? Vendas nos olhos. Todos usam venda escura para equivaler B1, B2 e B3. Tá, e até o goleiro também? Oi? Até o goleiro? Até o goleiro. Os três são goleiros e os três são atacantes. Ah, tá. Os três jogam lado a lado, os três, entendeu? Tem uma linha de 3 metros, eles ficam abaixados. Essa linha tem um barbante, fica em alto relevo. Aí eles tocam no chão para saber onde estão e ficam um do lado do outro, o central e os ala, a ala direita e a ala esquerda. Eles abaixados, bem esticadinhos, ficam quase do tamanho inteiro do gol. Tá, e aí tem além do goalball, tem o futebol de 5, é isso? Isso, tem o futebol de 5 que também é para pessoa com deficiência E visual. aí tem goleiro que não é deficiente. Isso. O futebol de 5, o goleiro enxerga. Tá. Beleza, obrigado, professor. Imagina. Maravilha. Muito bem, meus queridos. Eu queria pedir agora a gentileza, já que é uma das nossas... Eu acho que vai ser a nossa última aula online. Então, eu queria pedir muito, por favor, agora eu queria só tecer alguns comentários sobre esses momentos que a gente passou. Se vocês puderem abrir o vídeo, eu vou ficar muito feliz, né? Porque a gente vai fazer um fechamento, aí já vou tirar uma foto para lembrar dessa última aula aí. Então, faz uma forcinha, por favor, aí. Todos vocês, Ramon, Pedro Henrique, Emerson, Eli, Heloísa, Normando, Lilian, cadê vocês? Porque semana que vem na outra é 23 e 30, e 7 de outubro nós vamos se ver ao vivo e a cores, aula presencial prática. Tá? Então, vou pedir a gentileza, quem puder abrir a câmera, por favor, abra. E eu queria dividir com vocês, né, uma pequena homenagem que eu ganhei ontem, ó, que legal. Essa aqui é uma placa que eu recebi na Câmara Municipal de Praia Grande, na primeira sessão ordinária aberta ao público ontem, que é alusiva aos 25 anos de carreira, aos 25 anos do projeto Capoeira Escola e ao prêmio Berimbau de Ouro, que vocês acompanharam, que é um prêmio, né, de destaque mundial
na capoeira. Então, muito feliz, eu queria dividir isso com vocês, porque o conceito que eu tenho na minha vida é a filosofia de Ubuntu. Sou o que sou porque nós somos. Se não existisse o nós, a gente não teria essa possibilidade de tentar oferecer para todo o segmento da sociedade benefício por meio da capoeira, da educação física. Então, queria agradecer vocês por todas as vibrações, as energias positivas, a compreensão de vocês sabem que tanto não é fácil para vocês, como não é fácil para mim aqui tentar despertar o interesse de vocês, a motivação, os estímulos, conceitos básicos, até a aula prática a gente fez online aqui. Então, queria agradecer de coração todo o carinho de vocês, o privilégio de ser professor de vocês é muito grande. Eu tenho uma atenção especial para essa turma da noite aí da FEFESP. Vocês são muito, muito maravilhosos. Eu torço muito pela grande formação acadêmica de vocês, mas que a nossa amizade se perpetue aí para sempre, para a gente poder sempre estar junto, emanando energia positiva um para cada outro. Então, gente, muito obrigado por tudo, por todos essas aulas online em AD. Estarei à disposição no dia da prova em plantão, se precisar tirar algum tipo de dúvida equacional, estarei com o maior prazer aí, tá bom? Então, se possível, vamos tirar aquela foto agora para encerrar. Vitor, não sei se você poderia fazer essa gentileza para mim, de tirar aquela foto. Sempre, com certeza. Vamos Se alguém quiser falar alguma coisa... Eu acho que você tem que tirar a sua tela, professor, que a sua tela que está grande para mim não está aparecendo todo mundo. Ah, peraí, então. Acabe o tempo. Ai, meu Deus. E agora? Tá assim, gente, ou é só para mim? Deixa eu ver. Ah, não, agora foi. Era só para mim. Bora. Então, vamos. 3, 2, 1... Deixa eu ver se foi aqui. Foi, tudo certo. Foi? Chamando já. Foi. Maravilha. Parabéns, gente. Professor. Obrigada pelo semestre. Parabéns, Márcio. Parabéns, professor. Tudo de bom aí. Obrigado, meus amores. Obrigado, gente. Valeu, galera. Parabéns aí. Parabéns, mais uma vez. Obrigado, Rogério. Valeu, professor.